Amados irmãos, graça e paz. Hoje, irmãos, eu gostaria de trazer novamente esse tema, que é um tema estratégico. Esse mês nós tivemos 5 quartas-feiras, e eu quero dar continuidade a esse tema, que é o Crente Batista e as questões políticas. Hoje o subtema é aviso geral. Antes, porém, eu gostaria de fazer um pequeno comentário aos irmãos, que é a constatação de uma realidade, e nós precisamos colocar os pingos nos is. E como eu tenho essa mania de colocar o sino no gato, eu vou falar. Na realidade, a pandemia, ela ainda não acabou. E se você não entendeu a lógica da coisa, a vacina, ela não lhe deixa imune a não pegar o vírus. A vacina vai lhe ajudar a que, se porventura você vir a ter o vírus, você não vá para um caso mais grave. Mas eu gostaria de alertar os irmãos, e é necessário a sensibilidade de que os irmãos percebam que as taxas estão subindo. Observe os comentários. Nos pastores já existem 2 casais, pastor Tomás e esposa, pastor Jeová e a sua esposa Cleomi. Aqui do Conselho já foi citado o irmão Expedito e Analice. Existe um número significativo de pessoas que estão com Covid, que estão se recuperando, não vão para um quadro mais grave por causa da vacina. Agora, isso não impede que o vírus se propague. Então, eu tenho a sensibilidade de avisar aos irmãos isso. A pandemia, ela não acabou. Então, nós precisamos também ter a sensibilidade de avaliar o momento que nós estamos e ter, no caso, quem tem a saúde um pouco mais frágil e quiser fazer o uso da máscara, o faça, como eu assim o fiz. Pelo menos agora eu não posso fazê-lo porque eu estou falando. Mas a pandemia, ela não acabou. E se você quiser utilizar, utilize. Utilize. Não existe nenhuma normativa, não existe nenhuma diretiva legal para forçar a todos a usarem máscara, mas é necessário apelar para bom senso, oração e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então, estou avisando aos irmãos, faço na iminência de apelar para o bom senso em que os protocolos sejam razoavelmente mantidos, porque o que nós temos observado, isso não é só conosco, isso é em todos os lugares, que as pessoas estão baixando a guarda. De fato, não está tendo morte, realmente. Mas não é coisa boa pegar Covid, não. Eu já tive. O corpo fica todo doído. Pastor Tomás, com as costas doídas, sem ter condições de falar. Isso não é coisa boa, não, irmãos. Não é coisa boa, não é coisa positiva. E se temos o bom senso para evitar, que assim o façamos. E neste sentido, irmãos, eu gostaria de que nós intercedêssemos. Por quê? Porque nesse momento, na próxima semana, nós vamos ter 2 eventos que carecem da graça do Senhor e da sensibilidade dos irmãos, para que nós possamos fazê-los com toda a segurança possível, que será o cursilho feminino, se não me falha a memória, 7 a 10, não é? 7 a 10, e nós vamos ter a escola bíblica de férias, que será de terça até sábado. Envolve professores, envolve crianças, e nós precisamos manter esses padrões. Os eventos, eles ocorrerão, mas é necessário que façamos a reflexão do uso dos protocolos de saúde. E nesse momento eu gostaria de aproveitar, irmãos, inclusive, para que nós orássemos por esses 2 eventos que ocorrerão na próxima semana, para que o Senhor derrame da sua graça, e que nós não tenhamos aqui casos, e que as pessoas não adoeçam em função disso.
Nós não estamos imunes à Covid. Inclusive, eu estou imunizado e peguei, um tempo passado acabei pegando. Não é coisa boa. Não é coisa boa. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade. Vamos orar por esses dois eventos. Aí onde você está, curva sua cabeça para o instante. Pai eterno e santo, Deus poderoso, colocamos diante do Senhor aquilo que está acontecendo agora. E nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Derrame da tua graça, sobretudo, Pai, desses dois eventos importantes que ocorrerão na próxima semana. A Escola Bíblica de Férias protege, Senhor, e nos traz a reflexão necessária de manter a guarda, de manter os protocolos de segurança. Meu Deus, meu Pai, também colocamos diante do Senhor a realização do cursilho feminino e te pedimos, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor proteja de todo mal. Nós cremos que o Senhor tem poder para isso, mas também cremos que podemos ajudar com a nossa consciência. Pai eterno e santo, nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos falar mais uma vez desse tema. Na última vez que eu falei sobre esse tema aqui na igreja, eu coloquei pressupostos gerais. E nós ainda estamos iniciando a falar sobre essas questões. Por que foi que eu falei em pressupostos gerais? Porque cremos, e a igreja crê de forma clara e nítida, que nesse momento tão turbulento desse ano, as eleições, nós podemos sim ter uma postura equilibrada e passar por esse momento firme, mantendo nossas convicções. Naquela quarta-feira que falei sobre as questões políticas, eu citei Efésios, no capítulo 5, dos versículos 15 a 17. O texto diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nós temos aqui um chamado do apóstolo Paulo à sensatez, à sabedoria, à análise do momento, para que tenhamos uma atitude sábia, sensata, não sejamos insensatos. E aqui a sensatez está diretamente ligada à possibilidade real de conhecermos a vontade do Senhor. Naquela quarta-feira, eu falei sobre a minha formação, eu falei sobre os pressupostos que ainda haviam no meu coração sobre esse tema. Naquela quarta-feira, eu falei que para falar sobre a questão política, no momento em que nós nos encontramos agora, nós precisávamos ter uma atitude marcada por oração, em primeiro lugar, uma atitude marcada por um espírito humilde, uma atitude marcada pelo uso do raciocínio e pelo bom senso. E eu falei aos irmãos o porquê de eu ter delineado essa palestra estratégica, o crente batista, não só o crente, não só o cristão, mas o crente batista. Por quê? Porque eu fiz lembrar aos irmãos que nós temos princípios, e dentre os nossos princípios, existem 3 princípios norteadores, que mexem diretamente com essa questão, e que falam da nossa razão de ser, porquanto crentes batistas, e que fala da questão da política. O primeiro princípio é a aceitação das Escrituras como regra de fé e conduta, ou seja, a Bíblia é a base da nossa fé, da nossa conduta, é a autoridade máxima de fé sobre nossas vidas. A separação entre a igreja e o Estado tem as suas funções, a igreja tem as suas funções, e não vemos como algo saudável que eles se intercambiem, e posteriormente vou estar falando sobre isso novamente. E o último princípio, a absoluta liberdade de consciência, que marca o princípio batista, liberdade de consciência e crença. Eu falei sobre Juízes, capítulo 9, dos versículos 7 a 15, e levei os irmãos a pensarem
com mais seriedade sobre o processo político, todavia, ocorre esse ano e que nós não podemos nos omitir, não podemos nos esconder. Não é coisa boa que assim o façamos, porque se porventura assim o fizermos, é possível que aqueles que tenham um pensamento mau, ou pelo menos aquilo que se entende, não assuma o poder e piore mais ainda a situação. Então não se esconda, não se omita. Nós fizemos essa conclamação. Hoje, irmãos, eu gostaria de falar sobre a questão da palavra e sobre uma questão chamada cosmovisão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Eu tenho uma informação hoje muito forte para os irmãos, e eu tinha 2 caminhos para dar essa informação. Poderia fazê-lo do jeito mais fácil, dizendo: irmãos, eu sou o pastor da igreja, é assim, é assim, é assim, tchau. Mas eu escolhi o caminho mais difícil e o mais necessário, que é mostrar o porquê que eu vou dizer o que vou dizer no final. Irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Eu não vou ler versículo por versículo. Gostaria de fazer uma análise de Gênesis até Apocalipse sobre a questão de governança do ponto de vista bíblico. Você está com Gênesis aberto? Amém? Irmãos, o livro de Gênesis, ele pode ser dividido em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11 é chamado de os princípios. Do capítulo 12 até os 50, os patriarcas. Logo de início, nos princípios, do capítulo 1 ao 11, nós temos a criação do mundo. Capítulo 3, nós temos o pecado. Ali, capítulo 6, Noé constrói a arca, Torre de Babel, tudo é isso aí, princípio. Nós vemos Deus agindo ativamente, digamos assim, com a humanidade. A partir do capítulo 12, nós temos o chamado de Abraão. E nesse chamado de Abraão, o Senhor se revela a Abraão, que não é Abraão ainda, é Abrão, o nome dele, Abrão. O Senhor se revela a Abrão dizendo: sai da tua casa, da tua parentela, vá para o lugar que eu vou mostrar para você, vou abençoar você, vou fazer de você uma grande nação. A partir dali, o plano da redenção começa a se formatar a partir de uma nação sacerdotal que haverá de ser construída na pessoa desse Abrão, que vai se transformar em Abraão. Aí veja, do capítulo 12 ao 50, Abraão, Isaac, Jacó e José. O que é que vai acontecer com José? José, ele vai ser vendido pelos seus irmãos ao Egito. Aos 17 anos de idade, até os 34, ele sofre uma série de adversidades que formatam o seu caráter. E aos 34 anos de idade, ele assume como a segunda pessoa mais importante do Egito. José é nomeado o segundo no comando do Egito. O Egito que tinha um rei que era considerado pelas pessoas uma espécie de divindade. O conceito da relação de poder é diferente. A família de Jacó muda-se para o Egito e os descendentes de Jacó vão habitar no Egito, numa terra chamada Gósen. E naquele lugar eles vão construir, numericamente falando, uma nação do ponto de vista de pessoas, gente. Muita gente vai habitar nesses 400 anos que estarão lá no Egito. Eles vão crescer muito em número. Fiz um resuminho aí de Gênesis. Vá para Êxodo. Em Êxodo, logo no início do capítulo, esse povo que estava lá no Egito, ele agora está escravizado pelo faraó. O faraó escraviza os israelitas e Deus levanta uma pessoa, Moisés, todo mundo conhece.
Moisés. Moisés viveu 120 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés, Moisés recebeu a educação dentro do círculo egípcio. Ele nasce, ele é adotado pela filha de Faraó. Nos segundos 40 anos de sua existência, em virtude dele ter matado uma pessoa no Egito, ele vai para o deserto, e lá no deserto, fugindo, o deserto de Midian, ele tem um encontro com o Senhor Deus, na sarça ardente, que se revela a ele de forma pessoal, reacende no seu coração a chama de voltar ao Egito e libertar o seu povo da prisão. Todo mundo conhece isso. E os últimos 40 anos de Moisés ali no Egito, ele coloca o seu povo a caminho da terra prometida. Os israelitas, eles vagueiam no deserto, o livro de Números vai falar sobre isso, e em função das lamentações, em função das palavras de maldição, em função de pensarem novamente, de terem saído do Egito, eles começam a se lamentarem, começam a se maldizerem, e aquela geração que havia saído do Egito não vai entrar na terra prometida. Toda ela é substituída por um novo grupo, digamos assim, dentro da mesma etnia. Esse novo grupo vai receber de Moisés orientação sobre a lei que Deus havia dado. Esse mesmo grupo agora está preparado para entrar na terra prometida. Irmãos, livro de Gênesis, a criação, livro de Êxodo, a saída do povo do Egito a caminho da terra prometida, livro de Números. O objetivo do livro de Números é que o povo tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído ainda do coração do povo, e era necessário que o Senhor mostrasse a sua santidade de forma prática, nas vias de adoração. No livro de Números, nós vemos esse povo padecendo no deserto e sendo levantado uma nova geração. No livro de Deuteronômio, Moisés fala a essa nova geração, e no final do livro de Deuteronômio, ele sabe que vai morrer. Deus já havia dito a Moisés que ele havia de morrer, e Moisés é substituído por alguém chamado Josué, que vai liderar os israelitas para a terra prometida. E lá na terra, a caminho, no caso aí da terra prometida, o livro de Josué nos mostra que eles começam a batalhar nessa terra. A primeira batalha foi a batalha dos israelitas contra Jericó. Eles têm uma estratégia muito simples. Eles dividem e atacam, dividem, atacam. A grande maioria dos povos cananeus vão ser vencidos pelo povo de Israel. E Josué, em um dado momento, sabe-se que esse Josué vai morrer. E ele junta todo o povo e diz: olha, gente, é o seguinte, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, siga servindo ao Senhor. Se seguir servindo ao Senhor, vai dar tudo certo. Perceba que do livro de Gênesis até o livro de Josué, nós temos aí uma posição ativa de Deus. Não podemos falar em governo nos moldes como hoje nós pensamos em governo de forma democrática. Perceba que eu não posso falar em democracia utilizando esses livros que foram citados. Percebe? Então vamos adiante. O que é que acontece? Livro de Juízes. Depois que Josué morre, o povo fica carente nas questões de liderança. Só que Deus ainda tem uma participação ativa, forte nesse povo, diretamente falando. E aqui começa um ciclo. Quem leu o livro de Juízes sabe o que eu estou dizendo. O que é que acontece com o povo? O povo, ele deixa de adorar o Senhor, começa a adorar os deuses das outras nações, pecam, dão suas filhas em casamento com as filhas das pessoas das outras nações, se enfraquece. Quando se enfraquece, os povos que eles deveriam ter destruído, aquele restinho que deveria ter destruído, não foi destruído, se fortalece, se levanta contra o povo de Deus,
Aí o povo de Deus se arrepende dos seus pecados, começa a suplicar a Deus, e Deus levanta um líder para libertar o povo. No livro de Juízes, esse líder é chamado de juiz. E ele ajuda na libertação do povo, trazendo a liberdade que o povo precisava. E uma grande particularidade desse livro é que, quando o povo está oprimido, o tempo é menor do que quando o povo é liberto por Deus. A liberdade que Deus dá sempre é um tempo maior do que as opressões que eles passaram. E alguns desses juízes são conhecidos dos irmãos. Por exemplo, Débora, que lidera contra os cananeus de Azor. Gideão, que lidera um pequeno exército contra os midianitas. Sansão, que atua contra os filisteus. Foram líderes levantados por Deus para atuar a favor da nação naquele momento. Perceba, não posso falar em democracia utilizando o livro de Juízes. Concorda? Então, vamos adiante. Vamos agora a uma ruptura necessária. O que é que acontece? No livro de Samuel, ocorre uma ruptura. A ênfase sacerdotal diminui e a ênfase profética aumenta. Samuel vai assumir uma postura profética. Filho de Ana, nasce de uma forma que nós podemos dizer sobrenatural, de fato, é filho de um clamor de uma mãe que queria ter um filho. Esse filho, ele é colocado aos pés do Senhor e toda a sua vida é trabalhada nos pés do sacerdote, não é? Separado para o Senhor. Mas acontece uma coisa, irmão, sabe o que é que acontece aí? Os filhos de Samuel, quando Samuel envelhece, e Samuel é um líder sobre essa nação, os filhos de Samuel não vão seguir o mesmo caminho de Samuel. Aqui eu convido a que você abra a sua Bíblia, em 1 Samuel, no capítulo 8, dos versículos 1 até 9. 1 Samuel, no capítulo 8, dos versículos 1 até 9. Eu peguei minha garrafa, aí na hora de tomar água, ia tomar com um microfone. Me lembrei de um camarada que estava passando o ferro na roupa e atendendo o telefone. Teve um momento que ele se misturou, pegou o ferro e botou no ouvido. Graças a Deus eu não estou passando roupa, porque... Irmãos, aí, 1 Samuel, veja o que é que acontece. O texto diz assim: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Então, nós vemos aí que os filhos de Samuel não são um exemplo como o pai foram. Como o pai foi, né? Os filhos de Samuel, eles não dão exemplo, e o povo se incomoda com isso. E veja nos versículos 4 e 5 o que é que o povo vai fazer, sobretudo as autoridades. Eles vão enquadrar Samuel, e eles vão dizer o seguinte, versículo 4: por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: tu já estás idoso, teus filhos não andam em teus caminhos, ou seja, teus filhos não são exemplo como tu és. Escolhe agora um rei para que nos lidere.
à semelhança das outras nações. Aqui nós temos uma ruptura. Qual é a ruptura do ponto de vista de governança? Levanta-se agora um rei. Mas veja que mesmo nesse início, sob a autoridade de Samuel, Deus vai conduzir ainda esse processo. Deus vai conduzir esse processo. Veja o que é que o próprio Deus fala sobre isso. Versículos 6 a 9. Quando, porém, disseram, dá-nos o rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então, Samuel orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito, até hoje abandonam-me, prestando culto a outros deuses, e eles também estão fazendo com você. Agora, veja que o Senhor permite, a contragosto, mas permite. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Existe uma ruptura aí. Haverá de se levantar reino, uma monarquia, que será absoluta, mas ela será com bases teocráticas, porque está dentro da permissão do Senhor, e ele vai, e nós vamos ver isso de uma forma muito interessante. Mas o que eu queria marcar aqui, irmãos, é que o Senhor consente, mas o Senhor Deus sabe que é rejeitado. Por quê? Porque o povo pediu um rei no parâmetro das nações pagãs. Eu não sei se você prestou atenção a isso no texto. O povo diz o seguinte: escolhe um rei que nos lidere à semelhança das outras nações. O povo deveria ter chegado para Samuel e ter dito assim: Samuel, teus filhos não estão dando conta do recado. Então, Samuel, peça a Deus que levante um líder efetivo sobre nós. Mas não foi assim que esse povo se comportou. Eles não pedem a Deus, eles pedem a Samuel um líder para chamar de rei, do mesmo jeito que eram as outras nações. Então existe uma ruptura. Essa ruptura não é feita de acordo com a vontade do Senhor. O Senhor não se agrada, ele consente, mas ele avisa: vocês vão sofrer. Leia o texto de 1 Samuel todinho, e você vai ver que os avisos que o Senhor vai dar não são bons avisos a esse povo que rejeita o Senhor e que quer um rei conforme as outras nações. E Deus levanta 3. Há um momento na Bíblia que nós podemos chamar de reino unido. Primeiro rei que foi levantado, Saul. Como foi que ele achou o reinado? De uma forma simples. Irmãos, Saul é o tipo do rei da vista, é o tipo do rei que impressiona, muito alto, muito forte. O texto bíblico diz que a estatura dele, ele era maior do que todos, a ponto de todas as pessoas, em linhas gerais, estarem abaixo do ombro dele. Um homem bonito, um homem que saiu para buscar o jumento do rei, o jumento do pai que havia se perdido, se depara com Samuel. Samuel unge, ele começa bem, diga-se de passagem, ele começa bem, mas não termina bem, porque ele é um rei segundo o coração humano. Aí vem o segundo rei, e Deus, para provar que um rei pode ser segundo o seu coração, um homenzinho lá, da família de Jessé, o mais desprezado, que estava cuidando das ovelhas. E Samuel, na família de Jessé,
olhando os filhos de Jessé, aqueles homens bonitos entrando, e ele se alegrando, eita, é esse. E o Espírito de Deus, não é esse, não. É esse, não é esse, não. Até que foi todos os filhos de Jessé, e ele pergunta a Jessé, rapaz, não tem mais ninguém não. Aí eu acho que Jessé bota a mão na cabeça, rapaz, tem um. Está cuidando das ovelhas. Menininho, não. Vai, manda chamar ele. Quando Davi entra, que Samuel vê, 1 Samuel 16, aí o Espírito é esse. Aí ele vai unge Davi, um rei segundo o coração de Deus. E é nesse texto de Samuel que nós aprendemos que Deus não vê como o homem vê. É nesse texto de Samuel que nós aprendemos que o homem vê aquilo que é exterior e Deus observa aquilo que está no interior do homem. E Davi levanta em poder de uma forma, irmãos, grande. Davi é ungido, Davi se torna rei da Judeia, depois se torna rei sobre Israel, unifica todo o povo novamente. Davi reconquista Jerusalém e Davi faz de Jerusalém a capital desse povo. Saul é o rei sob o olhar humano. Davi é o rei sob o coração de Deus. E como filho de Davi, Salomão dá sequência à dinastia. Só que Salomão troca os pés pelas mãos. O filho de Salomão faz uma bagunça e o reino é dividido. Tribos ao norte, tribos ao sul. O que é que nós temos? Esse relato vai de 1 Reis até o final de 2 Reis. Por que é que chama reis? É porque, irmãos, o povo de Israel agora estava dividido. Na parte norte, 10 tribos. Na parte sul, 2 tribos. Na parte norte, vai ser chamada de Israel. A parte sul vai ser chamada de Judá. E aqui nós vamos ver, e o texto em 1 Reis e 2 Reis, vai nos mostrar que reis vão governar na parte norte e reis vão governar na parte sul. Qual é a grande característica que nós vamos ver? Vão se levantar reis bons e vão se levantar reis maus. O que é que caracteriza um rei mau? O que caracteriza um rei mau é aquele que faz tudo que é abominável aos olhos do Senhor. O que é que caracteriza um rei bom? O que caracteriza um rei bom é aquele que anda nos preceitos e faz aquilo que é da vontade do Senhor. Vou dar 2 exemplos. Um exemplo de rei bom. O rei Joás, do sul, faz reparos no templo. É o que mostra o texto em 2 Reis 12. Um exemplo de rei mau. Um rei chamado Acabe, sua esposa Jezabel, que vão adorar deuses estranhos, e um profeta vai se levantar contra Acabe e Jezabel. Como é o nome do profeta? Elias. E Elias vai confrontar esse mau reinado, e Elias vai confrontar, sobretudo, os deuses que eram adorados por esses reis maus. Irmãos, nós estamos no livro de 1 e 2 Reis, é uma análise panorâmica. Perceba, irmãos, que eu não posso falar sobre democracia utilizando esses livros que eu falei até agora. Vocês entendem? Vamos para frente. Eu falei que existem tribos no norte da Palestina, 10. Existem tribos no sul da Palestina. O que é que acontece com o tempo? Os assírios dominam a parte norte da Palestina. A Assíria invade Israel. Quando diz Israel, é a parte norte.
Judá, que é a parte sul, onde está o templo, se mantém. Então, os assírios dominam Israel, 2 Reis, capítulo 15, versículo 19, e a Assíria vai sitiando, vai ameaçando Judá, e em um determinado momento, essa Assíria faz um domínio completo sobre Israel. Está marcado em 2 Reis, no capítulo 17. Jerusalém fica no sul, não é atacada pelos assírios, mas foi poupada milagrosamente por uma intervenção do Senhor. O rei Josias, um rei bom, promove uma reforma religiosa em Judá, mas uma cidade chamada Nínive foi conquistada pelo Império Assírio. Os assírios eram caracterizados por serem pessoas más, por serem pessoas iracundas, por serem pessoas que matavam de forma trágica, que trucidavam os seus inimigos. Quando a gente pensa que os assírios vai ficar no domínio total, aí o que é que acontece, irmãos? Vêm os babilônios. Em 605 a.C., o domínio babilônico. O que é que acontece? Babilônia faz uma primeira invasão. Essa invasão está registrada em 2 Reis e no livro de Daniel, logo no início. Por quê? Porque Daniel e os seus companheiros são levados para a Babilônia. Se lembra disso? Aí é feita uma segunda invasão a essa mesma Babilônia, em 597, cerca-se, faz uma outra invasão, e a Babilônia faz uma invasão completa em 586 a.C., registrada em 2 Reis 25, que até o templo é destruído. E esse foi uma das coisas mais fortes que esse povo passou. Aí eu pergunto, eu posso falar sobre democracia utilizando esses textos? Não. Então vamos para frente. Babilônia foi o último? Não. Depois da Babilônia, vieram os persas. Os persas dominaram de 539 a 331 a.C. Quando os persas assumem, vence a Babilônia, Ciro, rei da Pérsia, que causou a queda da Babilônia, registrado no profeta Isaías, no capítulo 45, ele liberta o povo para que retorne para Jerusalém novamente. Aí nós temos um evento que é chamado de pós-exílico. Tem 3 livros históricos que falam sobre isso: Esdras, Neemias e Ester. E existem 3 profetas que profetizam nesse momento que isso acontece: Ageu, Zacarias e Malaquias. 3 grupos retornam a Jerusalém, o templo começa a ser reconstruído, aí vem a participação de Ageu e de Malaquias, forte na questão da reconstrução do templo. Os muros da cidade vão ser reconstruídos, aí a gente vê Neemias, falando sobre essas questões, e Malaquias falando sobre toda essa reestruturação e previndo o reino futuro do Senhor e o reino novo do Senhor. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias. Concorda? Pronto. Entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, o que foi que aconteceu? Foram os persas que ficou dominando? Não, irmãos. Quem veio agora foram os gregos. E agora o povo de Israel vai viver a helenização da sua cultura. O destaque para um homem da história chamado Alexandre o Grande, que aos 33 anos de idade consegue dominar todo o mundo antigo. Mas acontece um problema. Alexandre, numa batalha, adoece para morrer e ele não tinha feito o seu substituto. 4 dos generais que acompanhavam Alexandre
vão dirigir tudo aquilo que Alexandre tinha conquistado até aquele momento. Desses 4, 2 grupos se destacam. Os Ptolomeus, que vão reinar a partir do Egito entre 331 e 198, e os Seleucidas da Síria, que vão reinar de 198 a 143, onde aconteceu que um cara chamado Antíoco Epifânio profanou o templo em Jerusalém. Isso era algo que os profetas já tinham dito. Aí você olha para mim e diz, pastor, acabou aí, ninguém dominou mais não. Não, acabou não. Depois dos gregos vieram os asmoneanos. O que foi que aconteceu? O que são os asmoneanos? Os asmoneanos são de um povo macabeu que vai lutar, reacende em Israel a esperança de autonomia política. Os macabeus se revoltam e conquistam temporariamente a Palestina. Isso está registrado em 1ª e 2ª Macabeus, que está na Bíblia Católica. Aí você diz assim, pastor, na Bíblia Católica? Sim, 1ª e 2ª Macabeus tem valor histórico, não tem valor espiritual. E em 1ª e 2ª Macabeus relata algumas coisas sobre esse momento que ocorre no período chamado intertestamentário, entre o Antigo e o Novo. Os macabeus se revoltam e concedem temporariamente o poder ao próprio povo de Israel. É importante falar nesse momento, sabe por quê? Porque o Sinédrio nasce nesse momento. O Sinédrio que a gente vai ver no Novo Testamento, ele surge nesse contexto. Na pessoa de 2 grupos, os saduceus, que são líderes de influência grega, e os fariseus, que são os legalistas judeus da lei. Segue-se. Parou aí, pastor? Não, parou aí não. Foi temporário. E o espaço de tempo foi curto. Surgem os romanos. O que é que acontece com os romanos? Um general romano chamado Pompeu conquista a Judéia e Herodes é nomeado como o rei sobre a Judéia. Ele vai ser um rei recusado, porque Herodes não é judeu puro. Herodes é meio asmoneu, meio idumeu, e ele é odiado pelos judeus, mas é o rei dos judeus. Quem está sobre Herodes? O governo romano. E é esse o pano de fundo do Novo Testamento. O que é que acontece no Novo Testamento? Nesse pano de fundo do domínio romano. A encarnação de Cristo, Jesus nasce. O Verbo se fez carne. Habitou entre nós. Esse Jesus executa o seu ministério. E esse é Jesus, ele é crucificado no juizado de 2 instâncias. Uma instância que era judaica e uma instância que era romana. Porque os judeus não podiam fazer nada, estavam debaixo do domínio romano. E é nesse momento, até 192 depois de Cristo, que as coisas ocorrem, que os livros do Novo Testamento são feitos. E olhando para o último livro, Apocalipse, nós temos o pano de fundo que compõe a parte política, digamos assim, do Novo Testamento. Qual é a visão? João preso na ilha prisional de Patmos. Apocalipse, no capítulo 1, dos versículos 9 a 11. O texto diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Eu, João, estava na ilha de Patmos. Por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Os cristãos da igreja primitiva eram perseguidos. Sobre eles havia um governo que dominava. E sabemos que parte dessa história, essa religião chamada cristã, é uma religião que vai ser perseguida.
Eu não posso, e aqui a grande bomba para vocês, nenhum desses termos que hoje nós vemos no debate político contemporâneo fazem parte da terminologia bíblica. A Bíblia não fala em democracia, a Bíblia não fala em esquerda nem direita, não fala em plano de governo, não fala em plano de poder, não fala em progressismo, nem conservadorismo, nem comunismo, não fala nos poderes legislativo, executivo. Isso é a ideia de Montesquieu, não é a ideia da Bíblia. Não fala sobre socialismo, não fala sobre democracia, não fala sobre política partidária, não fala sobre espectro político, não fala sobre voto eletrônico, não fala sobre sistemas econômicos. Isso não é terminologia cuja semântica, do jeito que nós entendemos hoje, nós vamos encontrar nos textos bíblicos. Nós não temos palavras, essa é a bomba. É por isso que a palestra de hoje se chama Alerta Geral. Não existe preceito para esses termos contemporâneos da política. O que é preceito? É quando uma coisa está escrita claramente na Bíblia. Nós entendemos a questão política na ótica dos princípios que a Bíblia levanta. O métier político contemporâneo não traz uma terminologia que é amparada por preceitos facilmente identificados na Bíblia. A Bíblia não se propõe a falar sobre essa questão. E aqui, irmãos, eu gostaria de indicar um livro aos irmãos, simples, pequeno, objetivo, mas que tem toda a questão sobre essa parte política de forma muito séria e muito sincera, do Dr. Wayne Grudem, um livrinho pequenininho, barato, Política segundo a Bíblia. Princípios que todo cristão deve conhecer. E aqui, irmãos, um alerta do Dr. Wayne Grudem. Ele diz o seguinte: formo essa base ampla com o objetivo de evitar o erro comum de usar versículos bíblicos fora do contexto para corroborar praticamente qualquer posicionamento a respeito de controvérsias políticas atuais. Ou seja, quando um texto é retirado dentro do contexto e cai na cabeça de um cara que enxerga a ideologia acima da Bíblia, quando ele vai para a Bíblia, ele só enxerga a sua ideologia, ele não enxerga a Bíblia. E ele faz a leitura da Bíblia aprovando a sua ideologia. Ele utiliza-se de um crivo, de um filtro. A hermenêutica bíblica diz o seguinte: quando não há preceito, ou seja, quando não tem um versículo, um texto bíblico claro, escrito, do tipo, não matarás. Isso é preceito, está escrito, é claro, é normativo, é direto. Quando não há preceito, nós precisamos ir pelos princípios. E se a igreja não entende os princípios, o raciocínio dela vai ser leviano, pequeno, e ela poderá ser levada por qualquer evento de doutrina na boca de qualquer pessoa que cita um texto bíblico fora do seu contexto. Percebe o grande problema? Percebe o grande problema? E aqui, irmãos, eu trago um exemplo que eu vi nos sites da internet, fazendo pesquisas sobre a Bíblia e a democracia. Você se lembra do texto que eu utilizei aqui para mostrar a ruptura de Samuel, em que Samuel é argumentado pelo povo e o povo pede um rei? Eu vi um site, um teólogo, entre aspas, utilizando esse texto
para dizer que a perspectiva da Bíblia é a democracia e de que tudo aquilo que é feito pelo povo é aprovado por Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Mas quando você vai para o contexto, você vê que a coisa não é assim. Eu vi textos bíblicos de teólogos tentando provar que Jesus era comunista, quando esse conceito não faz parte da Bíblia. Tentando provar que aquilo que Jesus fazia era uma comuna, que Jesus era comunista, que o reino de Deus é construído para os pobres, como foco principal desse reino. Teólogos, uma teologia própria, chamada teologia da libertação, que é uma teologia liberal, que mistura liberalismo teológico com ideias marxistas. A fusão do liberalismo teológico com o marxismo dá a teologia da libertação, fazendo um reino de Deus através de princípios, tendo Estado como agente de execução desse reino. Irmãos, o reino é de Deus e é Ele quem faz. Simples assim. E aqui eu quero dizer aos irmãos, a título de alerta, em nome de Jesus, tenham cuidado, porque as pessoas que fazem isso, elas utilizam um palavreado bonito, uma ideia muito rebuscada, desconstroem os valores do texto no seu contexto, tentam maquiar a fragilidade do raciocínio, desprezando o simples e o óbvio. O que é o simples e o óbvio? O texto no seu contexto. Se você tira o texto do contexto, ele vai servir de pretexto para qualquer coisa. São armadilhas que são montadas e são armadilhas, no mínimo, intelectualmente desonestas. E aqui, irmãos, nós precisamos estar alertas para a observação do texto bíblico, para a interpretação do texto bíblico e para a aplicação do texto bíblico. Qualquer falha nesse processo vai dar uma aplicação problemática. Se eu falho em olhar o texto bíblico, a minha interpretação vai ser falha. Se eu falho na interpretação, a aplicação do texto vai ser falha. Não podemos ter falhas quando observando o texto bíblico, a aplicar conforme os princípios da palavra. E aqui eu vou dar o exemplo mais absurdo de que isso pode acontecer, e acontece muito nos meios políticos. Essa aqui é uma foto de um padre abençoando os exércitos de Hitler. E não foi só padre que abençoou o exército de Hitler, não. Pastores também abençoaram o exército de Hitler. E eles não fizeram fora de um contexto, não. Eles levantaram explicações, inclusive utilizando a Bíblia para apoiar aquilo que estavam fazendo. Mas, louvado seja o nome do Senhor, nem todo mundo apoiou isso, irmãos. Existem líderes que se levantaram. Aí, Martin Luther King de um lado, do outro lado, um líder, um teólogo suíço chamado Karl Barth. Karl Barth foi perseguido porque ele levou a igreja na Alemanha a observar essas coisas. Ele tentou impedir que os nazistas assumissem a igreja existente e estabelecesse uma igreja estadual controlada pelo regime totalitário. Esse Karl Barth fez uma declaração importante. E ele criticou cristãos que apoiavam aquilo que Hitler fazia. Eu vou lhe dar outro nome. Esse nome mais recente na cabeça de algumas pessoas chama-se Dietrich Bonhoeffer.
um teólogo, pastor luterano, membro da resistência alemã antinazista, levou a igreja a pensar sobre essas questões. E ele foi, inclusive, morto nesse contexto. E aqui o grande alerta, irmãos. É por isso que nós precisamos ter bom senso para analisar as coisas. E nesse bom senso, eu conclamo os irmãos a que analise o fenômeno político à luz da Bíblia. E quando você for analisar, entenda. Se você for um leitor superficial da Bíblia, é possível que você seja levado por um ou outro vento de doutrina, só porque o cara disse uma coisa e foi lá e colocou um versículo. Verifique se o versículo realmente fala sobre aquilo. Verifique se aquele texto, o contexto é verdadeiro. Não replique uma coisa se você não sabe se ela é verdadeira ou não. Na Bíblia não há um preceito dizendo assim: vós sereis democráticos. Não, a Bíblia não tem preceito. O que nós entendemos, o que nos ajuda a entender o fenômeno político, está baseado nos princípios da palavra e naquilo que entendemos do que vemos. E dentre os princípios da palavra, a igualdade entre os seres humanos, que foram criados à imagem de Deus, e a importância que existe de estabelecer limites para o poder humano. Conheça a Bíblia, conheça os princípios, para que você tenha uma visão equilibrada. Não deixe de avaliar nenhum ensinamento e contrabalanceie os textos, os ensinos, analise toda a Bíblia sobre essas questões. E no que tange ao assunto bíblico, nós temos ensinos diretos, princípios, e preste atenção ao que está acontecendo. Cuidado com as informações que você recebe, de qualquer forma que seja. É necessário verificar a fonte das informações para saber se ela é verdadeira, se ela não está sendo apresentada de forma a ressaltar apenas uma verdade ideológica, ou se não existe algum tipo de omissão. E tem gente que omite alguns textos bíblicos para que a sua ideia se apresente como verdadeira. E aqui, irmãos, outro alerta. A gente sabe que política enrica com mentira, sobretudo as politicagens. E nós sabemos, e aí é preceito, está escrito: Satanás é o pai da mentira. E a política, como a manifestação das intenções do coração do homem, é um palco poderoso para um maligno sambar. E como igreja do Senhor, nós precisamos ter discernimento, lucidez e equilíbrio. E a palavra nos dá isso através dos princípios. E eu quero orar com os irmãos. Eu quero orar com os irmãos, sabe por quê, irmãos? Porque existem irmãos nossos, irmãos na fé, não só nessa comunidade, não só nessa igreja, mas de outras igrejas, que são pessoas sérias, que têm vocação política e que estão se metendo nesse ambiente. Eles estão envolvidos num processo que, espiritualmente falando, irmãos, não tem como a gente olhar e não perceber a existência de uma forte batalha. Há uma batalha. Nós não podemos negar isso. Irmãos, essa batalha, ela é tão grande. Se você quiser acreditar, acredite. Mas essa palestra que eu dou, falando sobre política, é uma das palestras mais difíceis para mim. Você não sabe o tamanho
da luta espiritual que ocorre sobre minha vida, para eu falar sobre o que falo aqui para vocês. Você não sabe o tamanho da luta espiritual, das dores no corpo no outro dia. Eu tenho amigos que militam com sua vocação política, e sobre a vida de alguns deles, eu intercedo. Quando eu intercedo por eles, irmãos, eu fico com o corpo todo quebrado. E é sobre isso, irmãos, que eu gostaria de levantar a igreja. Sabe por quê? Porque nós temos um levante agora que é saudável. Irmãos que estão se envolvendo na vocação política. Mas nós precisamos reconhecer que o maligno lá atua de uma forma muito direta e clara. E que quando um desses cai, muitas vezes o testemunho do evangelho é envergonhado. Muitos dizem assim: olha o pastor aí, aquele que, olha fulano, é porque é crente, e é porque é crente. Irmãos, você não sabe como é a guerra ali. A gente não tem a mínima dimensão do que ocorre nos bastidores daquilo ali. A gente não sabe o menor pingo dos conchavos, das fortalezas demoníacas que agarraram a nossa nação a partir do fenômeno político. E quando eu falo fenômeno político, eu envolvo os 4 poderes: legislativo, executivo e executivo de Montesquieu, e o 4º poder chamado comunicação, que atua como um forte poder, conduzindo mentes no nosso país, formatando mentes. Irmãos, tenham cuidado, analisem tudo, intercedam, orem, busquem as fontes, não acreditem em tudo que chega nas suas mãos. E eu gostaria de, nessa noite, juntamente com vocês, orarmos por esses irmãos, pelas famílias, para que eles possam dar um testemunho verdadeiro nesses ambientes. Que eles possam dar um testemunho de verdade, serem crentes fiéis, porque a Bíblia nos mostra que existe essa possibilidade. Daniel fez diferença na corte babilônica, e a diferença que Daniel fez foi tão grande que a sua influência se estendeu aos persas. Aos 90 anos, ele ainda exercia influência sobre os persas. E não houve um homem com a integridade de Daniel fazendo o que fez. Ele era uma pessoa que deu testemunho. Irmãos, se um crente não puder dar testemunho num lugar como esse, ele vai dar testemunho aonde? Agora, o grande problema é que a batalha ali é forte. E nós precisamos orar pelos nossos irmãos que estão enfrentando esse tipo de batalha. Existem pessoas sérias, irmãos. Existem pessoas que querem fazer diferença. Que eles não se corrompam. Que eles não se misturem. Que eles deem testemunho. E que a gente possa se alegrar dizendo: esse daí conhece ao Senhor e está fazendo diferença de verdade. Que essa diferença não seja superficial. Que essa diferença seja percebida de verdade, eticamente falando. Que haja desenvolvimento vindo do Senhor. Sentadinho como você está, eu gostaria de orar por estes. Tenho amigos pessoais que estão se envolvendo nisso. Irmãos, quando eu vejo os comentários que fazem deles, porque a prática política é denegrir a imagem do outro para a sua própria imagem ficar boa. Sempre foi assim, sempre será. A prática política é diminuir o que o outro fez. Perceba o discurso político. Sempre é assim. Não, porque agora. Oxe, nunca fizeram nada, não foi? E a gente chegou até aqui como, hein? Não, mas agora, pelo amor de Deus. Sempre é denegrindo o outro, diminuindo o outro.
com mentira, com falsidade. E tem gente boa aí, tem gente de bem, que não merece esses insultos, essas coisas que estão se levantando. E eu gostaria de interceder por esses irmãos. Se você conhece alguém, interceda por ele, para que ele mantenha a sua essência, que ele faça diferença, e que o nome do Senhor e a luz do Senhor consiga brilhar nos escombros da política brasileira. Isso é um milagre. Eu creio que o Senhor pode executar isso. Mas eu também creio que o reino de Deus é feito a partir do próprio Deus. Amém? Sentadinho aí, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor irmãos que nós conhecemos, que fazem parte da nossa vida, pessoas de bem, que têm vocação política, mas estão se metendo numa área que nós precisamos orar por eles, para que eles não sejam atacados, porque o inimigo vai atacar. O inimigo não suporta a luz, as trevas não suportam a luz. E nesse momento, Pai eterno, eu quero colocar diante de Ti membros dessa igreja que estão participando ativamente desse processo. Não vou citar pelo nome, o Senhor sabe. E eu quero colocar diante de Ti, Senhor, todos nós, para que nós possamos ter equilíbrio, discernimento, para entender as questões que nos rodeiam e, depois de entender, dar a nossa contribuição como deve ser dada. Colossenses 3,15, que o Deus de paz seja o juiz no nosso coração. Eu clamo, Senhor, protege. E clamo, Deus, nos ajuda com graça e sabedoria. Eu oro no nome de Jesus. A igreja diz amém. Irmãos, vamos ficar em pé. Vamos orar. Encerrando este culto. E mais uma vez eu peço, irmãos, em nome de Jesus, entendam, a pandemia ela ainda não acabou. Tenham cuidado. Mantenham os protocolos. Não vá em aglomerações. A vacina, ela nos ajuda a não irmos para um quadro mais grave. Mas ela não nos isenta da gente pegar isso, não. Então vamos ter prudência, vamos ter cuidado. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Eu quero colocar nas Tuas mãos cada filho Teu que aqui está. Quero Te pedir, Senhor, que o Senhor proteja a cada um de pegar, seja a gripe, seja a dengue, seja a zika, chikungunya, qualquer uma dessas mazelas. Eu Te peço, meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos proteja. Mas eu clamo, Deus, que o Senhor reacenda em nós essa chama de bom senso, para que nós possamos fazer aquilo que é possível também. Quero Te pedir por cada vida, cada família aqui, que possam chegar em paz em casa e que tenham uma noite tranquila na Tua presença. Quero também colocar nas Tuas mãos, Senhor, nossas famílias, Te pedindo por segurança. Livra, Senhor, a cada um de nós daqueles que se levantam para fazer o mal. Pai eterno, oro no nome de Jesus. A igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amém?